E hoje o Flamengo quer fazer a parte dele também contra o Palestino. Não é verdade? Olha o professor Tid aqui, ó. E Pedro, a elegância em campo. Como é elegante também o amigo Rafael Marques, o rei da Tijuca, já está ali na apuração, tal, em frente ao estádio do Maracanã. Eu não sei se ele está me ouvindo, hein? Eu não sei também, mas eu posso dar uma acordo do PCR 3 e Unit 5. Ele não está ouvindo a gente. Colocar ali no celular dele ao Pan de Esporte, Abel. Mais uma utilidade pública aqui no nosso programa. Hoje em dia, o aparelho móvel virou para quem quer assaltar, para quem quer... Para quem quer o quê? Assaltar as pessoas. Assaltar? Exatamente. O aparelho móvel realmente sempre é muito visado, viu, prof? Sim. Então você que caminha nas ruas do Brasil todo, evite de ficar olhando em aparelho móvel no meio da rua. Evite de se distrair olhando para o aparelho móvel, porque às vezes você é assaltado por bicicletas que passam rapidamente, por motocicletas que passam rapidamente. Você está mandando recado para o Rafael Marques? Não, para o Rafael Marques não. É porque ele está ajustando o retorno de áudio dele ali. O Rafael Marques está mexendo no aparelho móvel, porque ele precisa do aparelho móvel para ter o retorno. O áudio. De maneira geral. Já percebi que ele entrou na nossa live. PCR1 e Unit 5, Rafael Marques. Eu agradeço, calma. Eu agradeço ao secretário de Segurança do F-360, Rafael Prats, e chamo o amigo Rafael Marques para falar. A multiplicidade dele é impressionante. É inacreditável. Não marques bobeira com esse celular aí, não marques bobeira. Tem Flamengo hoje na Libertadores, amigo Rafa Marques. Tem sim, Abel. Bom dia a você, ao Celso, ao meu guardião, Rafael Prates, ao Eugênio, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no F360, mas TV ao vivo é assim mesmo. De repente, a tecnologia dá aquela rasteira na gente, não a nossa tecnologia, a internet em geral, né? Mas depois a gente ajusta aqui, ajusta colar, as coisas voltam a funcionar a contento. Aqui no Maracanã, onde ontem o Fluminense jogou e com dificuldades venceu o Colo-Colo pelo placar de 2-1, mais sorte do que juízo. Hoje o Flamengo vai fazer a sua primeira aparição diante do seu torcedor com, mais uma vez, expectativa de casa cheia. A venda antecipada, o Flamengo não trouxe os números de bilhetes comercializados, mas nós sabemos que foi muito boa e, habitualmente, o Flamengo sempre lota o Maracanã em jogos de alta exigência. Tanto que na final do Campeonato Carioca domingo passado contra o Nova Iguaçu foram mais de 65 mil pessoas presentes aqui no Maracanã. O Flamengo defende uma invencibilidade e uma sequência de vitórias como mandante da Libertadores. São 13 jogos, então enfrenta o time que é, na teoria, o pior da chave. Podemos debater isso, né? Se nós compararmos aí com o Bolívar, com o Milionários e também com o próprio Flamengo, o Palestino é o pior time da chave. Jogando em casa, então, teoricamente, dos 6 jogos da fase classificatória, é o jogo mais acessível para o Flamengo vencer e convencer. E por que eu digo isso? Porque a estreia contra o Milionários não foi satisfatória. O time jogou mal. Talvez, se não a pior, uma das 3 piores atuações na era Tite, desde que o Tite chegou ano passado durante o Campeonato Brasileiro. Então tem essa exigência, tem essa expectativa que o Flamengo performe melhor essa noite contra o Palestino aqui no Maracanã. Jogo que, pelo visto, vai marcar a estreia de Léo Ortiz com a camisa rubro-negra. O elenco do Flamengo tem essa qualidade muito decantada e o Fabrício Bruno, zagueiro de seleção, é quem perde a vaga por hora para a estreia do Léo Ortiz. Seria essa a única alteração do time para o jogo dessa noite. À disposição, Abel e amigos. Vocês viram, amigos e amigo Eugênio Leal, que eu sei que está ansioso pelo Léo, para ver o Léo Ortiz atuando com a camisa do Flamengo? E o Rafa Marques falou também que o Palestino, teoricamente, o adversário mais fraco do grupo, Mengão estrelado em casa. Dá para lembrar, João Nogueira, e dizer: Flamengo joga amanhã, eu vou para lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. Dá para pensar assim? João Nogueira regravou essa música, mas o professor sabe aqui de quem é essa música, a autoria. Wilson Batista dos anos 40, essa música, né? Wilson Batista, o Mulato Calado. Essa música é da época do tri dos anos 40. Exato. O mais querido tinha Rubens, Dequinha e Pavão. Na verdade, dos 50, né? 53, 54, 55. Teve tri nos anos 40 e depois... E depois, Zico, Adílio e Adão. E hoje, não sei se temos um ão, o último foi o Arão. Não tem ão no time. Mas, querido, tem Rossi. Pedrão, coloca o Pedrão. Mas, querido, tem Rossi, Pulgar e Pedrão. Pronto. Pode ser. Fale sobre o jogo, por favor, amigo Eugênio. A expectativa é essa, né? Na primeira rodada, o Palestino foi atropelado em casa pela equipe do Bolívar. Bem, Bolívar, né? Times da Bolívia, lá de La Paz e da altitude, a gente sabe que lá em cima são muito fortes, mas quando descem a nível do mar,
não conseguem normalmente jogar bem. Mas o Bolívar já fez uma boa Libertadores ano passado. Sim, é um bom É o Bolívar City, Parceria City. A gente tá vendo aí, ó. 4-0 fora o baile. Foi o time que mais finalizou na primeira rodada da Libertadores, foi o Bolívar. 22 finalizações, 22 fora de casa. Então, imagino que o Palestino não seja esse time todo. Não estou querendo desmerecer a qualidade do Bolívar, tá? Só que, normalmente, os times bolivianos, repito, fora de La Paz, não conseguem esse resultado. Às vezes, nem La Paz consegue esse resultado. Você não está querendo desmerecer, eu acredito em você, mas tem pessoal em La Paz já bravo com você lá em La Paz. Não, foi uma vitória marcante e rara. Uma raríssima goleada de um time boliviano fora de casa, porque a gente sabe que Bolívia e Venezuela são os países que apresentam os piores resultados historicamente nas competições da Conmebol. O Chile não atravessa um bom momento, mas essa vitória foi realmente... Olha a facilidade da troca de passes aí no final. Então, o Flamengo, jogando no Maracanã, eu não espero menos do que os 4-0 que o Bolívar fez. Como é que é? Eu não espero menos do que os 4-0. Não, tem que combinar com o Palestino, Eugênio. Não é tão simples assim. Não tem que combinar nada. Alguém tem que combinar com o Palestino? Não combinou. Aí foi mérito do Bolívar. É o Flamengo jogar o futebol que sabe. Viável, Prates. Diga, Rafa. Não, a diferença é muito grande. Exatamente. É só fazer o O com o copo. Pega um copo, bota em cima de uma folha de papel e faz a letra O. Se o Flamengo fizer o O com o copo, ganha o jogo de hoje com facilidade. É muita diferença técnica de investimento, de qualidade. Eu acompanhei não o jogo inteiro, viu, Eugênio, mas eu vi depois os melhores momentos, assim. Fiquei com a sensação, até fui conferir se eu tinha lido errado, que o jogo era em La Paz. Falei, o jogo daí na Paz, eu achei que era Palestina e Bolívar, e não Bolívar e Palestino. Assim, o nível de atropelamento do Bolívar para cima do Palestino chamou a atenção. Então tá muito claro para todo mundo. Eu acho que quem está acompanhando a dinâmica da competição vai ter uma percepção semelhante, que o Flamengo hoje tem a faca e o queijo para aplicar uma grande goleada aqui no Maracanã. Qualquer coisa diferente disso, eu vou ficar muito surpreso. Vou só falar o seguinte. Rafael Marques, Rafael Prates, professor, Celso Celso, Abel Neto. Nós vimos ontem o Nacional contra o Corinthians. Sim. Nacional querido. O Nacional querido... Não, senhor. Querido, não, senhor. O Nacional de Assunção, o clube tradicional querido, da cidade de Assunção. Não, querido, é outro Nacional. Não. Outro Nacional. O Bolso, tricampeão da América. Calma, vocês estão fugindo do Flamengo. O Nacional de Assunção tá é conhecido internacionalmente como Nacional querido. É o apelido do clube. Tricolor. É o apelido do clube. Mas voltemos aqui ao fato. O Nacional querido, que ontem foi atropelado pelo Corinthians, ganhou do Palestino na fase preliminar da Libertadores. Mas depois perdeu. Depois perdeu, mas levou para os pênaltis. Sim. Na verdade é o seguinte, ele perdeu o primeiro jogo em casa, em Assunção, ganhou o jogo que aconteceu lá no Chile, e no finalzinho o Palestino conseguiu um gol que levou para os pênaltis, e nos pênaltis o Palestino ganhou. Me chama a atenção? Então, olha só, você viu ontem o nível do time do Nacional? Goleado por 4-0 pelo Corinthians, é um nível semelhante ao do Palestino. Era um pouquinho. Fala, Prato. Eu acho que tem uma situação aí. O Palestino, obviamente, chegará ao Maracanã para tentar se defender, resistir o máximo que pode, para fazer um tipo de jogo assim. Você tem que ter uma defesa boa, uma marcação boa. Eu acho que o Palestino em casa é um. O Palestino, quando sai do Chile, geralmente é outro. Fica menos com a bola, tenta ceder menos espaços na defesa. Não sei se vai ter alguma... Mas sabe quem está do outro lado hoje? Quem? É o Flamengo. Sim, mas o que tem isso daí? O Flamengo é o time mais poderoso da América do Sul. Que joga no Maracanã com a sua torcida. E assim, o Flamengo de 24 está mostrando para todo mundo características, e aí é uma coisa que vai além do futebol carioca ou mesmo brasileiro, dá para fazer essa análise extensiva a todo o continente. O Flamengo está mostrando viabilidade de jogo contra equipes que fazem marcação compacta em linha baixa. O Flamengo está conseguindo ter, em média, bom desempenho, com construção, com finalização, contra times que adotam essa estratégia contra ele. Aconteceu isso no Campeonato Carioca, contra o Botafogo, contra o Vasco. Contra o Vasco foi um jogo um pouco mais difícil. Contra o Botafogo venceu com um gol no finalzinho, sim, mas amassou o Botafogo praticamente o jogo inteiro. Pode acontecer algo semelhante? Pode, mas para isso seria preciso que o Palestino tivesse mais qualidade individual, meu caro Prates. E aí não adianta você ter um modelo compacto do time fechado se você individualmente não tem peças capazes para poder ter esse enfrentamento com o talento que o Flamengo tem do outro lado. O Flamengo alia hoje com o Tite uma sincronia de técnica e verticalidade. Com o De La Cruz, com o Rascaíta flutuando, com os dos homens de lado, Luiz Araújo e Cebolinha. Então, assim, eu tenho essa perspectiva de goleada essa noite. Se não acontecer, vai ser surpreendente. E olha só, quando eu... Bom dia, abençoadas e abençoados. Hoje é dia de guerra. Hoje é dia de decisão.
Hoje é dia de Libertadores. Hoje é dia de amassar o Palestino com tudo. Quem acredita na vitória do Mengão, já comentem. Comentem aqui abaixo. Eu acredito. E o técnico Tite, com algumas mudanças, deve vir para campo. Ele deve colocar o time do Flamengo com a seguinte escalação, que deve ser essa, formada por Rossi no gol fechando tudo, Varela na direita, Léo Ortiz fazendo a sua estreia em pleno Maracanã lotado, ao lado do Léo Pereira, com o Ayrton Lucas na esquerda, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, formando o meio de campo rubro-negro. E lá na frente, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. Galera, todos nós sabemos que esse time do Palestino é um time, assim, muito frágil. No primeiro jogo contra o Bolívar, que será o nosso próximo adversário depois do Palestino, o Bolívar, na casa do Palestino, fez uma goleada de 4-0, passou por cima. Então, assim, eu acho que o Flamengo com os pés no chão, é claro, o Tite preza muito isso, pés no chão, tem que respeitar o Palestino, fazendo uma goleada histórica. Essa que é a verdade. Faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se for possível. Essa que é a verdade. Quanto mais gols o Flamengo fizer hoje, diante da sua torcida, em pleno Maracanã lotado, vai ser melhor para o saldo de grupos. É muito importante isso, galera. Quanto máximo o Flamengo pontuar nessa fase de grupos, o Flamengo tem tudo para decidir sempre seus jogos em pleno Maracanã lotado. Eu quero saber de vocês. Quanto será o placar dessa partida? Comentem aqui abaixo. Vamos estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu estou naquela expectativa muito boa de que o Flamengo passe por cima, sabe? Léo Ortiz fazendo sua estreia. O time do Flamengo é o time... Pô, o Flamengo é o melhor elenco da América do Sul e tem tudo para fazer um resultado, assim, extraordinário na noite desta quarta-feira. Então é isso, galera. A qualquer momento estarei de volta. Lembrando que à tarde eu estarei aqui novamente para dar mais uma atualizada sobre essa grande partida de mais tarde e logo mais. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!